Aí, amigo, tudo bem? Oi, amiga, amigo. Hoje a gente vai estudar a lição da escola sabatina, mas de uma forma assim, diferente, né? Pouco você vai ver a minha imagem aqui, porque a gente vai direto ao tema, tá bom? E hoje, terça-feira, 2 de agosto, o ano bíblico aqui é Isaías 38, capítulo 38 até o capítulo 40. E o tema de hoje, o texto nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3, verso 6, 2 Samuel capítulo 11, 2 a 4 e Gálatas 2, 11 a 12 e também Pedro 1, 13. Bom, pessoal, o que a lição está falando hoje sobre vontade e disciplina? Está falando sobre a questão dos nossos sentimentos. Um dos maiores inimigos de nossa vontade são os sentimentos, tá vendo? Enganoso é o coração, tá? Então nós somos o que? Bombardeados com uma imagem, com imagens e músicas que apelam aos nossos sentimentos, aos nossos sentidos, né? Desencadeando o que? Emoções, ira, medo, luxúria, sem que percebamos. Com que frequência pensamos em coisas como o que desejo comer hoje no jantar? O que estou com vontade de fazer hoje? Eu me sinto o que bem ou em comprar isso? Os sentimentos se tornam intimamente o que? Intimamente envolvidos em nossas decisões. Eles não são necessariamente ruins, mas o que sinto a respeito de algo pode ter pouco a ver com o que é certo ou o melhor, né? Ou, na verdade, nossos sentimentos podem mentir para nós. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, 9, que enganoso é o quê? É o coração, mais do que todas as coisas. E os sentimentos criam o quê? Uma falsa imagem da realidade, levando-nos a fazer escolhas erradas e nos preparando para o quê? Para um crisol de fabricação própria, o quê? O sofrimento, né? A gente acaba sofrendo por certos sentimentos. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, que Adão e Eva, eles ouviram a voz da serpente, né? Quando a serpente pediu para eles, né? Na palavra de Deus é relatada a história de quando a serpente disse para eles, não, vocês podem comer aqui do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Que não vai acontecer nada com vocês, quer dizer, vocês serão como Deus, né? Vocês vão conhecer o mal, né? Vocês vão ter um sentimento bom, porque o fruto é uma delícia, o fruto é gostoso. Aqui no verso 3, aqui ó, vendo, sentimento, tá? Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e o quê? E comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E Adão foi e comeu o fruto. E qual que foi a consequência dessa transgressão? De ter sido levado pelo sentimento. O pecado entrou no mundo, né? E até hoje nós o que arcamos com as consequências do pecado. Lá em 2 Samuel 11, 2 a 4, 2 Samuel capítulo 11, aqui, já estamos aqui, capítulo 11, verso 2 a 4, nos conta a história de Davi. Davi, olha só o que diz aqui a história aqui. Né? A história aqui nos conta que Davi, né? Olha lá, ó. Uma tarde Davi se levantou, né? Ele se levantou ali, estava no palácio dele, ele se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali, ele o que? Ele viu uma mulher que estava... O que essa mulher estava fazendo? A mulher estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Era amigo de Davi. Era um general amigo de Davi, Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu
ela ficou grávida, ela engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o Eteu. E Joabe, né, mandou Urias o Eteu, o marido da mulher. E aí nós sabemos o que aconteceu. Davi fez toda uma trama que queria fazer com que Urias fosse até a sua casa, ficasse com a sua mulher, para que quando ela aparecesse grávida, o filho seria contado como se fosse filho de Urias, não o filho do marido, e não dele, né? Porque ele tinha adulterado com a mulher. Quando Urias não acedeu, não foi para casa, porque os seus companheiros estavam lá na guerra, na batalha, o que Davi fez? Ele fez uma trama que matou Urias para ficar com a mulher dele, né? Para ficar com Batseba. Então, quer dizer, ele foi dominado pelo sentimento, na luxúria, né? O sentimento da luxúria. Em Gálatas também, aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala dessa questão do sentimento, a pessoa ser levada, né? A pessoa ser conduzida na vida pelo sentimento, né? Gálatas capítulo 2, vamos, Gálatas 2, 11 e 12. Gálatas capítulo 2, né? Verso 11 e 12. Olha o que diz aqui. Gálatas 2, 11 e 12. Quando, porém, Cefas, ou Pedro, né, veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os estrangeiros, com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo-os da circuncisão. Então aqui é a história de Pedro, né? Pedro, ele foi tremendamente falso, levado pelo sentimento de não contrariar os seus amigos, os discípulos de Jesus. O que ele fez? Ele foi repreendido por Paulo. Ó, quando você não estava, quando os discípulos não estavam aqui, os apóstolos não estavam aqui, você vivia legal com os gentios, né? Com os estrangeiros ou que não são judeus, que não eram da fé. Mas assim que os apóstolos vieram, você simplesmente discriminou eles para ficar junto com os apóstolos, para não receber crítica dos apóstolos. Então, ele foi movido pelo sentimento de medo, né? O sentimento de medo de contrariar os seus colegas, os apóstolos, né? Porque ele estava lá com os gentios que não eram judeus, né? Para não despertar o preconceito, né? Ele já demonstra preconceito. Pedro 1, capítulo 1 Pedro 1, 13, aqui também Pedro estava preocupado com seus leitores. Olha, ele dá um conselho aqui. Qual que é o conselho de Pedro? Vamos ver. Pedro, né? 1 Pedro, né? Capítulo 1, verso 13. Vamos ver o que o texto aqui que diz sobre essa questão aí de a gente se manter sóbrio. Pedro, capítulo 1, verso 13, né? Pedro 1, 13. Olha o conselho do apóstolo Pedro, que tinha sido repreendido lá pelo Paulo, né? Olha só. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, né? Despertar essas lembranças em vocês. É certo que estou... Não é esse texto aqui, né? Não é isso. É 1 Pedro 1, 13. Aqui estou lendo a segunda carta. É 1 Pedro 1,13, tá? Tá aqui. 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro nos aconselha a sermos o quê? A sermos sóbrios, né? A sermos sóbrios. Ele aconselha os seus leitores, né, a serem sóbrios, ou seja, que dominassem seus sentimentos, ou seja, serem sóbrios, né? Dominar os sentimentos, pessoal. Então, Pedro ele entendia que a mente é o leme do corpo. Tire o controle da mente e seremos controlados por qualquer ou quaisquer sentimentos que sobrarem em nosso caminho, né? Imagine caminhar por uma estrada estreita até a casa do pastor Jesus, né? Essa casa estreita que nós estamos andando, nesse caminho estreito, é a nossa vida, né? Ao longo da estrada existem muitos caminhos que levam a diferentes direções. Alguns desses caminhos
conduzem a lugares que nós não gostaríamos de visitar. Por exemplo, o caminho do hospital, da doença, né, da dor, da morte, né, do cemitério, né? Nós não queremos isso, né? Agora, outros caminhos parecem tentadores, né? E apelam para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e desejos. Se, porém, pegarmos qualquer um deles, sairemos da estrada e da estrada certa, a estrada que leva ao bom pastor a Jesus até o céu, e seguiremos por um caminho do qual pode ser extremamente difícil de sair. Aí a pergunta final: que decisões importantes estão diante de você? Pergunte-se honestamente: como posso saber se estou fundamentando minhas escolhas em sentimentos, emoções e desejos e posições e desejos em oposição à palavra de Deus, né? Então nós temos que prestar bastante atenção quais caminhos que nós estamos seguindo na vida, né? Quais decisões que nós estamos tomando na vida, sabe? Quais as decisões, que tipo de música que eu estou ouvindo, que tipo de sentimento que essa música desperta para mim, que tipo de escolhas que eu estou fazendo na vida, né? Se meu Deus está sendo o dinheiro, se está sendo o meu próprio estômago, a minha própria decisão, e não consulto a palavra de Deus, não consulto Deus para mim, não busco ao Senhor Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com os caminhos que nós estamos escolhendo na vida, porque isso denota diariamente as decisões que nós tomamos para a vida eterna ou para a morte ou destruição eterna. Este foi o Conectados de hoje, Conectados 7, né? Que Deus abençoe você. Um ósculo santo no seu coração. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.